Olá meus amigos muito crushes, aqui é o Henri Beneto para mais uma vídeo opinião no canal Instante e hoje eu trago para vocês um livro que eu já venho lendo há algum tempo. Quem me acompanha pelo Instagram sabe muito bem qual é. E eu acho que eu só cheguei ao final desse livro para poder chegar aqui e conversar com vocês com total e completa convicção que simplesmente odiei essa história do fundo do meu coração. Enfim, sem mais delongas, eu vou conversar com vocês sobre Selva de Gafanhotos, do Andrew Smith, lançado por aqui pela editora Intrínseca. Eu comprei esse livro na Bienal do ano passado com uma expectativa altíssima. Quem dera se minhas expectativas frustradas fossem o maior problema desse livro. Enfim, espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, antes de mais nada, vamos conversar sobre a história presente em Selva de Gafanhotos, do Andrew Smith. Nesse livro aqui nós vamos conhecer o Andrzej Swerba, que é esse adolescente descendente de poloneses. Ele vive na cidade de Ealing, Iowa, que praticamente se tornou uma cidade fantasma após a única fábrica da região acabou, fechou as portas. Ele estuda em um colégio luterano completamente linha dura por conta do pai, que trabalha nessa escola como professor de história. E o próprio Austin cultiva um hobby de ser historiador também. Ele gosta de anotar tudo que acontece na vida dele, da família dele e da própria cidade de Ealing. Ele tem uma namorada por quem está apaixonado, que é a Shawn, mas no momento ele também está muito confuso, por assim dizer, porque ele também está descobrindo ter sentimentos pelo melhor amigo dele, o Rob, que estuda na mesma escola que ele. E quando a história de Selva de Gafanhotos começa, nós vemos o próprio Austin e o Robin matando tempo na frente do único shopping da região, não fazendo praticamente nada, até que chegam os garotos da escola pública da cidade e começam a mexer com eles, principalmente por conta do Rob ser gay. E nesse momento de bullying, os rapazes deixam eles sem roupa, jogam as roupas deles pra cima do prédio do shopping e fazem eles voltarem pra casa pelados praticamente. Então, tanto o Austin quanto o Robin prometem voltar no shopping para buscar essas roupas. Eles sobem no prédio, encontram as roupas deles lá. E o Austin acaba levando o Rob para dentro do prédio, já que ele trabalha em uma das lojas lá, que é uma loja basicamente de coisas usadas. Eu me esqueci o nome, sim. E o chefe dele, o dono da loja, era o irmão mais novo, justamente do dono da fábrica que fechou da cidade. Quando eles entram na loja, entram no escritório do chefe do Austin, acabam encontrando coisas dessa antiga fábrica, coisas muito esquisitas, saídas de um filme de ficção científica ou até mesmo de um filme de terror. Só que não bastasse o choque deles verem o que o chefe do Austin guarda dentro do escritório, esses garotos que praticaram bullying com eles também invadem a loja, só que para roubar, eles se escondem e vê esses garotos levando essas coisas misteriosas que pertenciam à fábrica da cidade. Sendo que um desses objetos que os rapazes levam é justamente uma praga perigosíssima. E na saída deles da loja, eles deixam esse objeto cair. A praga contida dentro desse objeto se espalha e eles são os primeiros contaminados. E é a partir desse ponto que esses adolescentes e mais alguns outros personagens que vão acabar passando pelo mesmo lugar vão acabar se transformando em insetos gigantes parecidos com louva-a-Deus e que só pensam fazer duas coisas: comer e procriar. E é a partir desse ponto que o fim do mundo do Andrew Smith começa, e é a partir desse ponto que a história de Selva de Gafanhotos engrena de verdade. Muito bem. Eu nunca comecei uma vídeo opinião aqui no canal sobre um livro falando das piores partes dele. Mas com Selva de Gafanhoto não tem como ser diferente, porque as partes que eu não gostei desse livro são muito mais gritantes do que das partes que eu gostei, que foram bem poucas. Eu estava muito empolgado para ler essa história, com uma expectativa bem alta, mesmo vendo opiniões negativas, porque o que mais tem desse livro é opinião negativa. Mas fui lá, acreditei na sinopse, comprei o livro na Bienal, e o que aconteceu? Esse livro me decepcionou tanto que eu fiquei com ranço dele. Eu levei quase 5 meses para terminar essa história. E o livro tem 350 páginas. Narrado em primeira pessoa. Só isso já mostra como foi difícil terminar esse livro e como a história em si me deixou com ranço. Para começar, temos o próprio Austin, o protagonista do livro. Ele foi modelado para ser um personagem
transgressor, meio loser, com uns gostos bem característicos, como esse lance. Ele está sempre escrevendo a história sobre tudo que acontece ao seu redor. Mas a maior característica do Austin, e eu nem sei se isso foi intencional ou não, é que ele é um cretino filho de uma mãe. Ele é aquele típico adolescente babaca que eu já achava babaca quando eu mesmo era adolescente. E acho mais babaca ainda quanto adulto. Nem mesmo o fato dele ser esse loser fez me conectar com ele, porque os pensamentos deles eram tão cretinos, que eu não simpatizava com nada com relação à vida dele. Como eu contei na sinopse, ele é um personagem que está se descobrindo bi, mas o autor coloca isso de uma forma tão problemática, sabe, que nem isso eu consigo salvar. Porque ele constrói o arquétipo que todo bissexual tenta lutar contra, que é o fato de estar confuso. Não existe confusão no fato de ser bissexual. E durante o livro inteiro, até no próprio epílogo, o Andrew Smith constrói esse personagem confuso com a própria sexualidade. Isso é estereótipo tão grande da sexualidade que não tem como bater palmas, só sentir muita vergonha alheia. E por conta desse ponto dele ser bissexual, ele vai sacanear a namorada dele e também o melhor amigo dele. Porque ele é esse tipo de personagem egoísta. Ele tá sempre sacaneando as pessoas ao redor dele. Isso pra não falar das milhares de vezes em que ele fica com tesão em momentos completamente aleatórios. Sério, gente, deu vontade de pegar uma tag e ir marcando quantas vezes o protagonista falou a palavra tesão no decorrer desse livro. Só não fiz isso porque com certeza eu ia gastar um bloco inteiro de tag com uma coisa tão banal quanto essa. Ele fica com tesão olhando as nuvens, ele fica com tesão olhando a rua, ele fica com tesão enquanto tá fumando. Que coisa insuportável. Eu já tava querendo mandar ele para um médico, para um psicólogo para ver isso, porque isso já não era normal. E a própria narrativa através dos olhos do Austin é algo difícil, sabe? Ele constrói frases muito curtas e repete essas frases várias e várias vezes. Ele te dá uma informação no começo do capítulo, ele vai repetir a mesma informação no meio do capítulo e ele vai repetir essa mesma informação no final do capítulo. Não só a informação em si, ele vai repetir a mesma frase. Sério, foi uma luta ler esse livro. Isso pra não falar todas as vezes que ele repetiu. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe do que eu estou falando? Você sabe do que eu estou falando? Não, eu não sei do que você está falando, isso está me cansando. Ou seja, é um personagem que você não consegue admirar, é um personagem que a narrativa dele é truncada, é um personagem que faz muita coisa errada, muita coisa cretina, e tudo é visto pelo ponto de vista dele. Para começar, o fato dos capítulos serem curtos. Isso foi o que mais me ajudou a terminar esse livro, porque se não fosse isso, eu já teria abandonado essa história há muito tempo. Como os capítulos têm no máximo, sei lá, 5 páginas corridas, eu ficava naquele lance de, tá, só vou ler mais um capítulo, eu só vou ler só mais um capítulo. E quando eu via, eu já estava lendo muita coisa. Mesmo que esse meu movimento no decorrer da história tivesse sido através de uma areia movediça. Além disso, a infestação desses insetos gigantes devoradores de gente é muito interessante de se ver. Quando havia a interrupção da história do Austin para esse momento, era muito interessante, porque era completamente trash, muito sanguinolento, com situações absurdas e que de fato era tudo tão bizarro, sabe, que você não conseguia tirar o olho. Eram justamente as partes que eu mais gostava do livro. Enfim, eu fico feliz de ao menos ter chegado ao fim do Selva de Gafanhotos. Apesar de completamente decepcionante, eu fiz jus ao dinheiro que eu paguei nele. Olha que eu comprei a promoção. Mas enfim, dei 2 estrelas para esse livro. De fato, não recomendo de verdade. Se eu falar para vocês que eu recomendo, seria uma mentira. Mas pode ser que você que esteja aí me assistindo goste desse livro. Mas enfim, de verdade, gente, não deu. Uma história imatura, uma história que tentava ser a Frentex, sabe? E só era babaca, com um humor que eu não ri 1 minuto sequer. Existiam uns momentos de piadas aqui que eu tinha uma plena convicção que era para fazer o leitor rir e eu não esboçava um sorriso. Enfim, gente, não. A grande decepção desse ano 2018 foi Selva de Gafanhotos.
Muito bem, pessoal, essa foi a minha vídeo opinião sobre Andrew Smith, lançado por aqui pela Editora Intrínseca. Eu não sei nem como é que esse livro foi publicado nos Estados Unidos, muito menos como ele chegou aqui no Brasil. Mas enfim, espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, clique aqui embaixo gostei, deixe o YouTube saber que você gostou do Na Minha Estante e quer ter acesso a mais vídeos aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e se torne um Book Crush, seja muito bem-vindo. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads. Enfim, vocês já leram esse livro, vocês pretendem ler esse livro, vocês amaram, vocês odiaram, deixa aqui embaixo nos comentários, se sabe conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Vou ter que foi o RB Neto para mais uma vídeo opinião do canal Na Minha Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.